E aí, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Carol, sou professora de filosofia. Hoje a gente vai falar de filosofia da ciência. Então, vamos lá. O nosso objetivo são compreender os conceitos principais da filosofia da ciência de Thomas Kuhn e do Feyerabend. Já começo com uma questão, né? Como que a ciência evolui? Nós podemos falar em uma evolução da ciência? Você se utiliza de conhecimento científico de qual data? Estou querendo dizer assim, né? Quando você está fazendo uma prova de matemática, você percebe que você está usando uma matemática que começou lá na antiguidade, no Egito, né? Ou você está fazendo uma coisa que o Newton, lá na Idade Moderna, fez. Pensamentos que são da época medieval, a gente está usando ciência de todo o tempo humano. Mas, mesmo assim, quando a gente fala de ciência, a gente pensa em evolução da ciência, no progresso da ciência, no valor da ciência. É disso que a gente vai falar, né? Utilizando dois filósofos, o Thomas Kuhn e o Paul Feyerabend. Primeiro, vamos falar do Thomas Kuhn. Ele fez um livro muito famoso que chama A Estrutura das Revoluções Científicas. Olha lá em que ano que ele está, né? Ele está lá no século XX, ele é bem próximo a nós. Morreu no ano de 96. Nesse livro, A Estrutura das Revoluções Científicas, o Thomas Kuhn desenvolve a noção de paradigma, segundo o qual a ciência progride pela tradição intelectual representada pela visão de mundo assumida pela comunidade científica, que fornece problemas e soluções exemplares para a pesquisa futura. Então, do que eu estou falando, né? Primeiro, a questão do paradigma, que eu vou falar logo mais, e da comunidade científica. Os cientistas em geral, né? Ainda mais hoje em dia, os cientistas conversam internacionalmente. É muito normal que a gente pense em produções da ciência que são feitas por pessoas do Brasil, da China, de vários países diferentes, né? Da Alemanha, que está junto com a Turquia e produz uma coisa. É essa comunidade que vai escolher que tipo de problemas a ciência vai responder agora, né? Aquilo que chama a atenção da comunidade científica. O Thomas Kuhn também defendeu o contexto de descoberta, o qual privilegia os aspectos psicológicos, sociológicos e históricos como relevantes para a fundamentação e a evolução da ciência. Então, olha o que ele está falando, né? Os fatores históricos, fatores psicológicos, sociais são importantes para a evolução da ciência. Já nessa contemporaneidade, quando a gente fala de ciência, a gente não fala mais uma ciência que está lá, não erra nunca, eterna, inquestionável, totalmente neutra, né? Como se as descobertas da ciência surgissem do nada. O Thomas Kuhn vai falar assim, não, elas são históricas, né? A gente, por exemplo, viveu uma época de pandemia e isso norteou muito da ciência. Como que nós nos comportamos em uma pandemia é o que norteia também as descobertas da ciência. Então, os fatores históricos, os fatores sociais vão ditar para onde a comunidade científica vai olhar para pensar em novas aquisições da ciência, novos problemas da ciência que vão ser respondidos. Paradigma é um conceito muito importante na filosofia de Thomas Kuhn. Paradigma não se trata de um conceito simples, mesmo porque o próprio Kuhn o define de diferentes modos em sua obra, mas o principal é que o trabalho científico se desenvolve baseado no modelo consensual adotado pelos cientistas. É uma frase dele que a gente pode discutir. Com a escolha do termo paradigma, pretendo sugerir que alguns exemplos aceitos na prática científica real, exemplos que incluem ao mesmo tempo lei, teoria, aplicação e instrumentação, proporcionam modelos dos quais brotam as tradições coerentes e específicas da pesquisa científica. Então vamos lá explicar o que ele está querendo dizer, né? Ele está falando assim, paradigmas são basicamente conhecimentos que a ciência aceita, que são consensuais. Todos os cientistas usam, não só cientistas renomados, mas você mesmo dentro da escola. Um paradigma, por exemplo, que você deve usar são as leis de Newton, né? Ninguém fica discutindo
de maneira geral, né, a grande massa não discute se as leis de Newton são uma coisa que existe ou não, se são válidas ou não é. Ela é aceita, né? Ah, para eu observar uma célula vou usar o telescópio. O telescópio é um instrumento aceito que pode ser utilizado para observar, né, o micro das coisas. Percebe? Isso também é paradigma. As leis de Kepler são um paradigma. O pi é um paradigma. Então, sempre que eu estou falando de leis, teorias, basicamente o conhecimento consolidado da ciência, o que nós aprendemos, né, nas aulas de física, química, matemática, biologia, história, sociologia, todas elas são ciências. E aqueles conceitos que você vai perceber que vem de anos e anos e anos e anos, nós continuamos utilizando os instrumentos, né? Se eu quero medir 10 centímetros, eu pego uma régua e falo aqui, ó, isso aqui é 10 centímetros porque eu medi com esse instrumento, né? Isso também ele garante um paradigma. Thomas Kuhn vai dizer, quando eu vou para uma universidade, é isso que eu vou aprender, os paradigmas da ciência. Outro tema importante é da Revolução Científica. Kuhn distingue os 3 momentos: o momento pré-paradigma, ciência normal e a crise. No pré-paradigma, é uma ciência imatura. Os problemas originados no cotidiano pedem explicações que não apresentam ainda o consenso a respeito dos compromissos básicos. Não há um consenso de teoria. Esse é o período pré-paradigma. Quando é alcançado o consenso, um paradigma, temos a ciência normal, em que o trabalho científico se desenvolve, né, utilizando os paradigmas aceitos. Bom, chega porém o momento da crise, em que o paradigma é questionado, porque já não resolve uma série de anomalias, né, coisinhas que não vão fechando, processos que podem levar à revolução científica. Exemplos: até Copérnico era aceito o paradigma do Ptolomeu, que dizia, né, o geocentrismo. Até a teoria da relatividade, a ciência normal se sustentava pelo paradigma do Newton. Então veja, vamos falar dessas questões aí de crise da ciência, de revolução científica. Vamos falar, gente, do geocentrismo para o heliocentrismo. Exemplo, né? O geocentrismo fala que a Terra está no centro do universo. Esse era um paradigma aceito anteriormente. Até chegar lá, né, o Copérnico, um astrônomo que observou, né, utilizou da matemática, dos cálculos para falar assim, olha, nós acreditamos nesse paradigma, beleza, mas eu fiz uns cálculos aqui, eu percebi que não está batendo. É isso que o Thomas Kuhn está falando de anomalia, não está mais respondendo, precisamos pensar em outra resposta. Aí vem o momento da revolução científica. Vamos abandonar essa ideia anterior, esse paradigma anterior, porque os paradigmas mudam, e vamos criar outro paradigma. Do nada, às vezes, ou consertando algumas coisas, às vezes, e aí cria-se um novo paradigma e a gente começa a usar ele, como estamos usando, né, o heliocentrismo até hoje. A gente aprende que no centro do nosso sistema solar está o Sol. Tem aí uma visualização, um esquema aqui pra gente, né? Nós temos um paradigma, funciona muito bem no que ele vai chamar de ciência normal, até aparecer erros que ele vai chamar de anomalia. Isso leva a uma crise. Opa, não estou entendendo mais, né? A conta não está fechando. E daí, da crise, vem a ciência extraordinária, a revolução científica. Nós criamos ciências, criamos paradigmas. Beleza, galera? Vamos para uma atividade então. Em suas palavras, como ocorre a revolução científica por Thomas Kuhn? Cite um exemplo de teoria da ciência que foi substituída por outra, usando os termos do Thomas Kuhn. Então, eu comentei aqui uma, né? O exemplo do geocentrismo para o heliocentrismo. Procure uma outra aí, uma mudança e escreva. Agora é com você.
E aí, pessoal, conseguiram responder? Quando Thomas Kuhn está falando de revolução científica, ele está falando de como a ciência progride, avança, né? Com as mudanças de paradigmas. São leis, teorias que são utilizadas na ciência normal. Tudo está correndo muito bem com as teorias que nós temos. Por exemplo, a gente pode falar da física lá do Newton. Até que chegou um cara que chama Einstein e falou assim, olha, encontrei erros, encontrei anomalias nessa física aqui. Ela explica certas coisas, porque a gente usa ainda a física do Newton, né? Mas outras coisas que ela está explicando, a conta não bate. Aí vem a crise. Meu Deus, não há resposta para isso. Vamos ter que repensar, vamos ter que reconfigurar. Da crise da ciência vem a ciência extraordinária, a ciência que está criando novos paradigmas. Cria-se um paradigma que no futuro será contestado. E assim vai, né? A gente cria paradigmas, contesta eles, cria outros e contesta ele. É assim que a ciência caminha. É claro que a gente não tem a mesma visão de teoria da ciência que a gente tinha no século XVIII. Imagina, a gente está com a mesma ciência e tecnologia? Claro que não, né? Ela vai se modificando ao longo do tempo. Vamos continuar então e falar do Paul Feyerabend, né? A gente fala que ele é um anarquista epistemológico e eu vou explicar o porquê. Paul Feyerabend representa a radicalização sobre os fundamentos da ciência. Ele postula que a ciência é uma atividade metodologicamente anárquica e que é apenas um dos modos de vida possíveis. Isto porque há vários fatores que determinam o desenvolvimento científico, desde a metafísica até a política e a economia. Então, o Feyerabend está defendendo o quê? Algumas descobertas da ciência acontecem de modo aleatório. Sabe aquela história assim, cientista queria utilizar um composto tal como remédio, descobriu que era um veneno, né? Ou às vezes acontece o contrário, tal coisa era um veneno, descobriu-se que em tal dose vira um remédio, né? Ou tal substância foi deixada lá e de um acidente descobriu-se que podia ser utilizado como isolante. A história da ciência é uma história de erros que viraram acertos. E nós, humanos, né, sociedade, não utilizamos só o conhecimento da ciência. É por isso que a gente fala que o Feyerabend é um anarquista epistemológico, né? Anarquista porque ele não vê as coisas de maneira tão organizada. Ele percebe que o conhecimento humano vem de vários lugares e a ciência não é tão ordenada como pensam outros pensadores da ciência ou cientistas. Ele desenvolveu uma crítica radical à tentativa de instruir um método universal para a ciência. Para ele, então, não há regras universais que possam orientar a ciência. Justamente, né, gente? Porque observando a história da ciência e a prática dela, a gente pode desmentir essa tese de que tudo acontece de maneira organizada. Ele argumenta que não há regra da ciência que não tenha sido violada em algum momento da história. Essas violações não são acidentes ou exceções, mas necessárias para o desenvolvimento do conhecimento científico. Ele está falando o quê, né? Einstein é um cientista que teve que contestar Newton, teve que pensar diferente, teve que olhar para a estrutura toda bonitinha do Newton e falar, ó, tá errado, não é assim, vou pensar fora da caixinha para criar uma coisa nova. A ciência tornou-se poderosa na sociedade, mas ela não é infalível. Como qualquer conhecimento, apresenta vantagens e desvantagens. Além disso, não há o conhecimento puro. As formas de conhecimento convivem, estão entrelaçadas e frequentemente complementares. As concepções de ciência e as ações dos cientistas são influenciadas pelos valores e objetivos, pela visão de mundo, pela religião, pela crença, pela arte, enfim, pelos modos de vida de uma comunidade. Assim como estava pensando o Thomas Kuhn, né, pensando assim, como que a história, como que a sociedade muda os rumos da ciência, o Feyerabend também, e ele vai além, né? Olha, um cientista às vezes nem usa só um conhecimento totalmente científico para fazer ciência. Às vezes o ponto de partida é outra coisa. Eu fico pensando em
pesquisas que se voltam ao, por exemplo, aos indígenas e o que eles usam como remédio. Então a gente vai lá na mata, observa o que eles estudam, traz para o laboratório, pesquisa e começa a ciência a partir daí. Olha, a gente observa que deu certo ali para eles não têm o conhecimento de forma científica, metodológica, né? Mas trazem isso para a ciência e falam, realmente, agora eu sei, porque é um composto X e Y, e a ciência traduz esse conhecimento ancestral, né? Ele veio totalmente do método da ciência? Não, veio da observação de uma medicina alternativa, assim dizendo, né? Mas que a ciência pode entender e investigar. Outra coisa que o Feyerabend diz com isso, então, é que o cientista é uma pessoa como qualquer outra, né? Ou seja, ele é alguém que tem uma moralidade, alguém que tem uma visão de certo e errado, alguém que tem uma religião. E por mais que a ciência tenda sempre a ser neutra, ela é feita por pessoas. Afinal, o que é ciência? Como procedem os cientistas? Para Feyerabend não é possível dar uma resposta definitiva a essas perguntas. Há divergência, inclusive, entre cientistas, filósofos, períodos históricos. A ciência é uma palavra de muitas designações. Ele diz aqui pra gente, afinal de contas, a história da ciência não consiste apenas de fatos e de conclusões retiradas dos fatos. Contém, a par disso, ideias, interpretações de fatos, problemas criados por interpretações conflitantes, erros e assim por diante. É por isso que a comunidade científica é muito importante, porque a ciência não é feita só de fatos, mas de interpretação de fatos. E essas interpretações podem ser variadas de acordo com o que cada um é, cada cientista pensa. Por isso que a gente só aceita que uma coisa é cientificamente comprovada, digamos assim, se ela tem o aval, a certificação de toda a comunidade científica, a comunidade universal, A ciência é uma coisa que, se um cientista da Turquia fez, outro da Groenlândia pode repetir. Justamente porque tem que dar certo em todos os lugares, ela tem que ser universal, ela tem que ser aberta, ela tem que ser discutida, porque ela não pode ser a visão de uma pessoa só ou de um grupo de pessoas, eu sei que é assim, então assim que é a verdade científica. Isso não é ciência, isso não existe. A ciência é feita sempre em grupos, em pares, em comunidade. Bom, qual que é a visão de Paul Feyerabend sobre a criação das teorias científicas? Você concorda com ele? Justifique. Então a gente viu que para o Feyerabend a ciência ocorre até de erros, acertos, exceções, esse pensar fora da caixinha, Escreva um pouco sobre isso e a sua intenção, O que você pensa em relação a isso também. Então agora é com você.
E aí, pessoal, conseguiram responder? A gente vê que o Feyerabend é um anarquista epistemológico justamente por defender que às vezes a ciência não progride ou evolui ou cria de maneira metódica, né? Mas às vezes são o pensar fora da caixinha e o que é aleatório também cria ciência. Vamos fazer nossa retomada. Para Thomas Kuhn, um paradigma é uma teoria, lei, instrumento utilizado em consenso pelos cientistas. A ciência progride por meio da revolução científica, por quebras de paradigmas. Para Feyerabend, a ciência evolui de forma anárquica. A ciência depois se constitui de elementos históricos e sociais. Certo, então, galera, a gente conversou um pouco sobre dois pensadores da ciência, né? O Thomas Kuhn e o Paul Feyerabend. Espero que vocês tenham gostado e até mais!